Que grandes estrelas do cinema começam suas carreiras em filmes besteiróis de comédia e hoje são mundialmente conhecidos. Não é tão simples quanto se parece conseguir fazer isso, até porque muitas vezes quando se começa uma carreira nesse tipo de filme, os atores e atrizes acabam ficando marcados só por esse tipo de trabalho e todas as outras oportunidades que aparecem são nesse tipo de filme meio tosco. Mas ele, o Capitão América, o Tocha Humana, Chris Evans, conseguiu quebrar essa barreira de ficar marcado só por um trabalho que fez lá no começo da carreira. Isso porque lá no distante ano de 2001, quando Chris Evans começava a atuar, ele estava no filme Não É Mais Um Besteirol Americano. A primeira vez que eu tive contato com esse filme foi através das extintas fitas VHS e, para ser bem sincero, eu confesso que já dei muita risada com esse filme. Filme besteirol está praticamente extinto nos dias atuais. Esse tipo de filme tinha um humor exagerado, sempre zoando situações do dia a dia, com cenas bem ridículas, mas que muita gente adorava. Filmes nesse estilo tivemos aos montes, Todo Mundo em Pânico, American Pie, Eurotrip, entre outros. E sei lá se é pela mudança que tivemos no mundo e o medo de serem cancelados nos dias atuais, mas atualmente não temos mais filmes nesse estilo, e os poucos que aparecem são bem chatos. Chris Evans é disparado o nome que ficou mais conhecido desse filme, e seguindo a mesma linha que esse tipo de filme sempre segue, ele se passa enquanto seus personagens estão na faculdade. Mas vamos fazer melhor e relembrar toda a história desse filme, que é marcante para alguns e que outros nunca ouviram falar. E cuidado que vai ter spoilers. Não É Mais Um Besteirol Americano foi lançado em 2001 e foi dirigido por um cara chamado Joel Gallen, que não fez mais nenhum grande trabalho depois desse filme. Pois é, teria esse filme acabado com a carreira dele, ou ele só desistiu de ser um diretor e foi fazer outras coisas. Nunca saberemos. O filme começa com a personagem Jane assistindo a um filme de romance no seu quarto, quando ela acaba se empolgando e pega um vibrador. Ela liga o aparelho, continua assistindo ao filme enquanto se diverte ali, até que o Sr. Briggs, pai dela, entra no quarto para dar os parabéns, já que é o aniversário dela. Logo em seguida entra Mitch, o irmão dela. Jane não consegue desligar a TV e fica se contraindo ali, enquanto o brinquedo continua vibrando dentro dela. Eles não podem ajudar ela e até chegam a perguntar que barulho é aquele que eles estão escutando. Então chegam seus avós com um bolo e velas de aniversário, chega o cachorro dela e um padre que junto com ele traz algumas crianças. Todos estão animados para dar os parabéns para Jane, até que o cachorro dela puxa o cobertor e de alguma forma o vibrador dela é jogado para cima e cai bem em cima do bolo, espalhando glacê em todo o mundo. E assim começa o filme. Uma bela de uma abertura, né? A caminho da escola, Jane, Mitch e seu pai conversam sobre o porquê dela não namorar ninguém. Mitch reclama que a regra do seu pai é que se Jane não ficar com ninguém, ele também não pode ficar. Jane reclama da conversa e diz que ela não se encaixa em regras que todos querem que ela siga. Mitch então fala que ela está parecendo uma lésbica. O pai deles interrompe a conversa e diz que se ela quiser ser lésbica é uma escolha dela. Na escola aparece Rick. Ele entrega uma fita para Jane que ele tem trabalhado incansavelmente para falar do amor que ele sente por ela. Já Mitch encontra seus amigos e pergunta se eles aceitariam dormir com alguém no final de semana. Eles recusam e Mitch fala que desse jeito eles nunca vão perder a virgindade. Já Ox fala que as meninas são sensíveis e procuram um amor e não querem sexo. Eles param quando Amanda começa a descer as escadas. Mitch olha para ela até que Jack, o popular da escola e personagem de Chris Evans, aparece e cumprimenta Ruggy Ray. Eles falam sobre um jogo que vai ter na sexta-feira. Austin fala para Ruggy Ray não ouvir Jake, até que Catherine aparece do nada e vai flertar com Jake, mas ele parece mais com medo do que qualquer outra coisa, até que Priscilla, namorada de Jake, pede um tempo para conversar com ele, mas na verdade ela está terminando para namorar com Les. Enquanto conversa com seus amigos, Jake fala que não entende como Priscilla terminou com ele. Austin diz que ela é um material para ser a rainha do baile. Jake começa a elogiar ela, mas diz que ela é substituível e que qualquer pessoa pode ser a rainha do baile. Austin aposta com ele que é impossível e Jake começa a apontar algumas garotas que aparecem, mas Austin escolhe Jane porque ela usa óculos e rabo de cavalo. Na hora do almoço, Jake vai conversar com Jane e pergunta o que ela acharia de se tornar a garota mais popular da escola e convida ela para sair. Ela nem dá uma resposta e vai embora. Jake tem um flashback durante o treino de futebol e a gente descobre por que eles perderam o último campeonato. Jake deixa a jogada mais importante da partida nas mãos de Marty, um nerd que se aventurou em jogar futebol americano. E isso daí que você tá vendo acontece com o Marty e eles perdem o campeonato.
O treinador apita o fim do treino e Jake vai reclamar que não conseguiu treinar. O treinador fala que ele deveria agradecer por ainda estar vestindo o uniforme da equipe depois de tudo que fez. Depois de aprontar algumas, Mitch e seus amigos estão na detenção. Eles decidem fazer outro pacto para perderem a virgindade, mas Ox fala que eles sempre fazem esse pacto. Eles falam que até o final do ano vão fazer isso acontecer e começam a falar alto, até que um professor entra na sala para dar uma bronca neles. Mitch se recusa a ficar quieto e recebe várias detenções. Ox fala para Mitch parar e o professor dá outra detenção para Ox. Bruce também recebe outra só por perguntar sobre as detenções. Naquela mesma noite, Jake chega em casa e vê seu pai colocando a bandeira de Princeton no seu quarto. Eles discutem enquanto Jake insiste que não quer ir para a Universidade de Princeton. Seu pai fala que foi por isso que Priscilla terminou com ele e diz que tem uma garota perfeita para ele. Ele chama a mãe de Jake, Jake fica irritado e seu pai deixa eles sozinhos e incentiva para que Jake esqueça a Priscilla com ela, a própria mãe. Enquanto isso, na casa de Jane, o Sr. Briggs acorda sua filha e pergunta por que ela está tão quieta. Ela fala sobre Jake e ele pergunta se ela gosta dele. Jane fala que ele é um fofo, mas que sempre foi um idiota com ela. Sr. Briggs encoraja a filha a sair com ele, mesmo sabendo que talvez ele só queira fazer sexo. Mas o pai fala que ela não poderia recusar a popularidade que talvez consiga saindo com ele. Jake vai até Catherine pedir ajuda e ela fala que ele finalmente está cedendo às investidas dela. Jake balança a cabeça dizendo que não e ela se irrita. Ele pergunta se ela pode ajudá-lo a enganar Jane para que ela goste dele. Ela fala que vai ser difícil, mas concorda em ajudar ele. Ela vai para cima dele e a gente descobre por que Jake continua rejeitando ela. É que eles são irmãos. Então ela fala que ele precisa ganhar a confiança dela e ele faz isso ajudando Mitch contra alguns valentões. Só que Mitch, por engano, dá um socão em Jake pensando que ele é um dos valentões. Jake fica irritado e bate em Mitch. A próxima dica de Catherine é para ele fazer Jane se sentir especial e escolher uma música com o nome dela. Então ele decide cantar Jane's Got a Gun, ou Jane tem uma arma, do Aerosmith. Isso assusta toda a escola, pensando que ela realmente tem uma arma. Ela é pega pela polícia e eletrocutada por um taser, enquanto Jake continua cantando. Jane vai para a casa de Jake e fala para ele deixar ela em paz depois de várias tentativas de conquistar ela que deram errado. Então ele fala para ela esperar e volta coberto de chantilly e cerejas. Ela fala para ele que não gosta de sundae e Jake brinca falando que é uma banana split, fazendo referência ao seu órgão pênis. Ela sorri, diz que não gosta dele e sai. Jake vai até a casa de Jane chamar ela para ir em uma festa e leva Catherine com ele para ela fazer uma grande mudança em Jane. Mas tudo que ela faz é retirar os óculos e deixar o cabelo dela solto. Catherine diz que isso é um milagre e apresenta a nova Jane para sua família e Jake. Enquanto fazia sua entrada em câmera lenta, Jane cai no porão por causa de um degrau quebrado. Quando chegam à festa, todos ficam surpresos com ela, até mesmo a Priscilla. Catherine fala que vai dormir com um completo estranho e deixa o casal para trás. Jake se perde de Jane e vai até a sala onde encontra Ruby Ray fumando junto com outra pessoa e um porco. Do lado de fora, Jake encontra Jane bêbada pulando na piscina. Ele vai até ela e ela fala que ele não poderia ter deixado ela beber. Jake conta que deu para ela uma cerveja sem álcool. Priscilla chega, chama Jane de perdedora antes de jogar uma garrafa de água nela, mesmo que ela já estivesse toda molhada por ter pulado na piscina. Jane sai chorando histericamente. No dia seguinte, Jake encontra Jane pintando no seu porão. Ele pergunta sobre a pintura e elogia ela falando que Jane tem os olhos de sua mãe. Jane então fala que sua mãe morreu quando ela era criança. A mãe dela saiu para pegar o seu presente de Natal enquanto estava chovendo muito forte naquela noite e as ruas estavam muito molhadas. Jake já conclui que ela morreu em um acidente de carro, mas Jane interrompe e fala que foi por causa de um câncer. Ele tenta animá-la para que ela continue seguindo os sonhos dela e oferece para que os pais dele deem uma bolsa de estudos para ela. Jane começa a falar que gostaria que um cara viesse e levasse ela para longe dali, como uma princesa em contos de fadas. Jake acalma ela e se inclina para dar um beijo. Jane fecha os olhos e faz o mesmo, mas por conta da diferença de altura deles, eles acabam errando. Eles até tentam salvar o momento, mas não dá muito certo. No outro dia, na hora do almoço, Austin pergunta se Jake convidou Jane para ir ao baile. Austin ainda fala que Jake iria se apaixonar por Jane. Jake sai da mesa e Ruby Ray fala
fala que agora ela está gostosa e que Austin deveria repensar o que ele acha dela. Jane e Rick estão lendo quando Jake se aproxima deles e convida Jane para sair. Ele dá uma gaguejada, mas ela acaba aceitando, o que deixa o coitado do Rick muito mal. À noite, durante o jogo, o time de Jake está perdendo feio no primeiro tempo. Durante o intervalo, Jake vai até Ruby Ray avisá-lo sobre o coágulo que ele tem no sangue e para ele tomar cuidado. Ruby Ray diz que está bem e que seu treinador falou que é normal sangrar pelos ouvidos. Durante o segundo tempo, Ruby Ray é nocauteado em campo. Jake tenta correr até lá, mas o treinador impede e fala que ele está bem. O médico vai até o treinador e diz que Ruby Ray não está bem e não pode mais jogar. O treinador pergunta se ele realmente não poderia jogar e o médico diz que Ruby Ray está em coma e o treinador diz que não se importa com o que o médico precisa fazer e que Ruby Ray tem que continuar no jogo. A equipe adversária, sabendo da fraqueza de Ruby Ray, leva ele para baixo mais uma vez. Jake é chamado para entrar no jogo e um zelador aparece para aconselhar Jake e ajudar os jovens a superar seus medos. Ele aconselha Jake a superar o que aconteceu com Marty. Jake entra e vai passar a bola para Malik. Ele arremessa, é derrubado, a bola acerta Ruby Ray, o tempo acaba e eles perdem o jogo mais uma vez. Depois do jogo, Austin engana Jake fingindo contar para Jane sobre a aposta deles. Ela mais uma vez sai de cena chorando. Na noite do baile, Austin leva Jane e ele deixa ela entediada, falando nada mais sobre a vida dele. Jane olha para Jake, quando os dois se olham, ela desvia o olhar. Enquanto isso, Mitch finalmente entrega uma carta de amor para Amanda e ela fala para ele que ela não vai fazer sexo e nem sair com ele só porque ele entregou uma carta para ela. Ela fala que no máximo vai fazer um carinho nele. Os dois saem juntos. Jake ganha como rei do baile, enquanto tem um empate para a rainha do baile. Todo mundo acha que é entre Jane e Priscilla, mas vai para as gêmeas siamesas. E no meio da tradicional dança de rei e rainha do baile, Jake vê Jane saindo com Austin. Correndo, Jake chega no motel onde Austin e Jane supostamente estariam. Chegando lá, ele encontra Austin e Priscilla sendo gravados pelo estranho Les. Austin fala para Jake que Jane voltou para a casa dos pais. Jake dá um soco em Austin por ter levado Jane ao baile, um soco em Priscilla por ter chateado a Jane várias vezes e um soco em Les por ser tão estranho. Quando ele chega na casa de Jane, o Sr. Briggs fala que Jane foi para o aeroporto e ela vai para Paris para uma escola de arte. Quando chega lá, ele encontra uma enorme fila. Aí ele começa a falar para todos o quanto amam a garota que está prestes a entrar em um avião e ele precisa alcançar ela ou pode acabar nunca mais vendo ela. Todos na fila encorajam ele a seguir em frente. Rick faz a mesma coisa quando chega lá, mas eles falam que já ouviram a mesma história e ignoram ele. Para chamar a atenção de Jane, Jake pega a bola de uma criança e finalmente faz um arremesso perfeito e acerta a Jane. Ele fala para ela não entrar no avião e ela pergunta por quê. Jake começa então a usar várias frases clichê de filmes românticos. A funcionária do aeroporto começa a expor cada uma das falas clichê dele retirada de algum filme, mas ele decide finalmente falar de coração e apoia para que Jane vá embora, já que ele acha que eles não vão dar certo juntos, mas Jane acha que ele retirou aquela frase do filme Karate Kid. E por fim, Jane não vai embora e o filme termina com os dois se beijando. E assim termina esse filme besterol, um dos primeiros da carreira de Chris Evans e um estilo de filme que não se encontra nos dias atuais. Você gosta desse filme? Já conhecia ou não? Deixa aí nos comentários. Curtiu esse tipo de vídeo? Comenta tudo o que você achou aí. Abraço a todos e até a próxima.